Acho que é uma boa chance, quando chegarmos nos 20 milhões, Satoshi vai chegar, rir histericamente, então ficar quieto. Então, todos os bitcoins serão apagados. Como diabos você sabe que isso vai parar aos 21? Ou então, eu não me importo, apenas pare de falar sobre essas duras declarações e bastante polêmicas foram dadas pelo CEO do JP Morgan, o Jamie Dimon, em uma entrevista para a CNBC lá no Fórum Mundial de Economia que está rolando em Davos. E é justamente sobre essas declarações e sobre o quão controverso isso pode ser, quanto controverso isso foi, que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cointelegraph Brasil. Antes de mais nada, um pedido para vocês, não deixem de se inscrever aqui no canal, é um projeto novo que a gente está começando no Cointelegraph aqui no Brasil e é muito importante para a gente a sua participação. Quando você se inscreve, quando você deixa o seu like, mais pessoas são informadas que a gente chegou aqui e de que a gente agora está produzindo conteúdo também. Mas indo direto para o tema do vídeo, no dia de ontem, dia 17 de janeiro de 2024, o Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos e que inclusive tem participação agora nesse ETF de Bitcoin Spot que foi aprovado, e a gente vai chegar nesse ponto, deu declarações muito polêmicas e fortes sobre o quanto ele não gosta do Bitcoin. Ele já é um crítico proeminente do Bitcoin, isso não é uma surpresa. Não é a primeira vez que ele está criticando o Bitcoin publicamente e provavelmente não vai ser a última. Mas essas declarações, nesse momento, foram em um tom acima, na minha opinião. Foram realmente num tom acima e é justamente isso que eu vim mostrar aqui para vocês no dia de hoje. Então já vamos lá, já tô aqui no site da Nasdaq, inclusive, e já é a manchete, né? O do JP Morgan, o Jamie Dimon, diz que Satoshi, porque ele falou Satoshi errado, ele falou Satoshi, pode apagar o limite de bitcoins a serem emitidos e defendeu também a parte de tokenização. Isso é um outro ponto, né? Ele criticou o Bitcoin, mas ele defendeu outras criptomoedas, ele defendeu os outros projetos que permitem, por exemplo, tokenizar ativos, fazer a tokenização de ativos do mundo real, né? Que é o RWA, o Real World Assets. E na hora que ele fez essa defesa, né, dos outros criptoativos, dos outros projetos que permitem isso, ele falou quais são, na opinião dele, os únicos casos de uso do Bitcoin. Aí ele falou só crime, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, financiamento ao tráfico e etc, etc, etc. Foram declarações absurdas assim, e os próprios repórteres, entrevistadores da CNBC ficaram um pouco tipo... será que ele sabe o que ele está falando? Inclusive, de novo aqui, ó, é o que eu falei. Ele dividiu em dois tipos de criptomoedas. Os que permitem contratos inteligentes, que é o que vai poder fazer as tokenizações, claramente falando sobre o Ethereum e... principalmente, né, em cima do ecossistema do Ethereum de uma forma geral, que é o segundo maior criptoativo do mercado. É a parte que tem os smart contracts mais robustamente desenvolvidos de fato. E também, esse é um tipo, e o outro é o que ele não quer se envolver, que é simplesmente especulação, e falou justamente sobre esses casos de uso, que são os únicos casos de uso do Bitcoin na cabeça dele. Foram declarações muito absurdas, inclusive sugerindo a possibilidade de Satoshi Nakamoto um dia voltar e mudar. Ele mesmo, ele decidiu mudar, ter ali, por exemplo, um back-end onde ele consiga acessar e ele sozinho, sem precisar falar com ninguém da comunidade, sem precisar de nenhum tipo de aprovação, conseguir mudar o supply do Bitcoin. Primeiro que a gente sabe que isso não é possível, simplesmente uma única pessoa não consegue fazer nenhuma modificação no código do Bitcoin, sem passar pela aprovação de toda a comunidade, sem passar pela aprovação da maioria dos mineradores. A gente já teve lá em 2017, salvo engano, a Guerra dos Blocos, onde teve a divisão, onde teve o fork entre o Bitcoin e o Bitcoin Cash, e a gente viu que não funciona assim qualquer tipo de mudança no Bitcoin. Então, essa declaração, para quem é do mercado de criptomoedas, já sabe o quão absurda é. Essa parte já é extremamente absurda. E a outra parte, que na minha opinião foi justamente o mais absurdo ainda, foi ele falando que os únicos casos de uso são crimes. Tem uma pesquisa que foi feita na ilha de Manhattan, em Nova York, né? Na região de Manhattan, em Nova York. E qual foi o estudo que foi feito? Eles pegaram as cédulas de dólar. E uma boa parte, uma parte muito considerável dessas cédulas tinham traços de cocaína, tinham traços de drogas. O que isso sugere? Que, além delas terem sido utilizadas para comprar drogas, elas foram utilizadas para utilizar a própria droga.
Ou seja, não tem nada que se envolva mais com crimes do que o dinheiro em espécie. A Scotland Yard, por exemplo, da Inglaterra, também já fez um estudo que mostrou que o Bitcoin é a pior forma possível para se lavar dinheiro, justamente por causa de toda a rastreabilidade que há, toda a rastreabilidade que permite. Ou seja, esse tipo de declaração que o Bitcoin só tem esses casos de uso demonstra uma falta de conhecimento gigantesca. E uma falta de conhecimento gigantesca do CEO do maior banco americano, banco esse que é parte do ETF de Bitcoin Spot da BlackRock. O JP Morgan, até aqui agora na matéria da Forbes, estou mostrando para vocês, o JP Morgan é um dos 2 participantes autorizados pelo ETF de Bitcoin da BlackRock, o que significa que ele facilita o inflow, ou seja, a entrada e a saída de fundos, né? A entrada e a saída de capital. Enfim, é uma extrema falta de conhecimento demonstrada, mais uma vez, pelo CEO da JP Morgan, Dimon, sobre o Bitcoin, e que demonstra um preconceito fortíssimo em cima do Bitcoin de uma forma geral. E, enfim, isso não vai mudar nada na nossa vida, isso não vai atrapalhar o Bitcoin não vai sentir nenhum impacto por causa dessa declaração, isso não vai mudar absolutamente nada na nossa vida, reforço, mas é importante para a gente ver como não é porque uma pessoa é CEO de um grande banco americano que sabe de tudo. E aí, se você pudesse ter uma conversa com ele hoje, o que você falaria? Deixa aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião.